Localizado no coração da África subsaariana, Ruanda é um país de paisagens deslumbrantes, conhecido por suas colinas suaves, lagos cristalinos e uma natureza exuberante que contrasta fortemente com os eventos trágicos que ali ocorreram em meados dos anos 1990. Apesar de seu tamanho pequeno e de não ter saída para o mar, Ruanda era um país com uma economia relativamente estável e uma infraestrutura considerada avançada para os padrões da região, o que lhe rendeu o apelido carinhoso de Suíça da África. No entanto, por trás dessa imagem de ordem e tranquilidade, escondia-se uma realidade muito mais complexa, marcada por divisões sociais profundas que vinham sendo construídas ao longo de décadas, e até séculos. A população do país na época era composta principalmente por dois grandes grupos étnicos: os Hutus, que representavam cerca de 85% dos habitantes, e os Tutsis, que correspondiam a aproximadamente 14%, além de uma minoria extremamente pequena pertencente a outros grupos. Essas divisões, embora frequentemente descritas como étnicas, eram na verdade diferenciações sociais e econômicas que se tornaram cada vez mais rígidas ao longo do tempo, especialmente durante o período colonial. Quando os belgas chegaram a Ruanda no início do século XX, como parte de sua ocupação nos territórios africanos, eles impuseram uma estrutura administrativa que favorecia claramente os Tutsis, considerando-os fisicamente mais parecidos com os europeus e, portanto, mais aptos para governar. Esse tratamento discriminatório criou um sistema de privilégios para os Tutsis, enquanto os Hutus, apesar de serem numericamente superiores, viam seus direitos limitados e sua participação política reduzida. Com o fim do domínio colonial e a independência de Ruanda em 1962, esse quadro se inverteu drasticamente, e os Hutus assumiram o poder político, promovendo uma nova onda de exclusão dirigida aos Tutsis. Durante essas décadas pós-independência, episódios violentos, perseguições e massacres esporádicos contra comunidades Tutsis começaram a se tornar mais frequentes, gerando medo, desconfiança e ódio entre os grupos. Muitos Tutsis fugiram do país nesse período, buscando refúgio em nações vizinhas como Uganda, Tanzânia e Burundi, onde formariam comunidades de exilados que, com o tempo, passariam a planejar formas de retornar a Ruanda. Em 1990, alguns desses exilados fundaram a Frente Patriótica Rwandesa, ou FPR, um movimento armado que invadiu Ruanda com o objetivo de derrubar o governo Hutu e garantir o direito ao retorno de seu povo. Esse evento acendeu ainda mais as tensões dentro do país, alimentando o medo entre os líderes Hutus radicais, que passaram a enxergar os Tutsis não apenas como rivais políticos, mas como uma ameaça existencial à própria soberania nacional. A partir de então, uma campanha de propaganda de ódio começou a ser disseminada por veículos estatais e rádios locais, onde os Tutsis eram demonizados, chamados de inimigos, traidores e até mesmo comparados a insetos, como forma de desumanizá-los perante a população. Enquanto isso, os órgãos internacionais e as potências globais observavam a situação com indiferença, sem reconhecer a gravidade das ameaças crescentes nem intervir de maneira efetiva para conter a escalada de violência. Assim, Ruanda entrava em uma espiral de hostilidade e instabilidade que culminaria, poucos anos depois, no genocídio mais rápido e brutal da história moderna, um evento que abalaria o mundo e revelaria a fragilidade da paz global diante do silêncio cúmplice da comunidade internacional. No dia 6 de abril de 1994, por volta das 20h20, um avião que transportava o presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana, e o presidente do Burundi, Cyprien Ntaryamira, foi atingido por 2 mísseis enquanto se preparava para pousar no aeroporto internacional de Kigali, a capital do país. O jato presidencial, um Falcon 50 francês, explodiu em chamas ao cair dentro dos limites do palácio presidencial, matando todos os ocupantes da aeronave de forma instantânea, incluindo tripulantes e assessores. A morte de Habyarimana, líder Hutu moderado, causou um vácuo político imediato e uma onda de choque por todo o país, mas especialmente entre as forças extremistas que já vinham se preparando para colocar em prática um plano muito mais sinistro. Nas horas seguintes ao atentado, rádios estatais e emissoras locais começaram a transmitir mensagens inflamadas acusando os Tutsis e a Frente Patriótica Rwandesa, FPR, de serem os responsáveis pelo assassinato do presidente. Essas acusações, feitas sem nenhuma evidência concreta,
foram usadas como justificativa para iniciar uma campanha de extermínio sistemático contra a população Tutsi, que já vinha sendo demonizada há meses nas propagandas governamentais. Os principais canais de comunicação, como a famigerada rádio RTLM, apelidada de Rádio Machete por sua influência na propagação do ódio, passaram a emitir listas de nomes de pessoas consideradas inimigas do Estado, muitas delas Tutsis ou Hutus simpatizantes dos Tutsis. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminarem essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Essas listas eram distribuídas às milícias armadas, como a Interahamwe, que recebiam ordens claras para saírem às ruas e eliminar essas pessoas com qualquer meio disponível. Em poucas horas, o que parecia ser apenas uma tragédia política transformou-se em um verdadeiro massacre organizado, cujo alvo principal era a população Tutsi, mas que também incluía Hutus moderados que se opunham à ideologia radical do governo. Postos de controle improvisados surgiram nas estradas e nos bairros da cidade, onde jovens armados com machetes, facões e rifles exigiam documentos de identidade de todos que passavam, decidindo quem viveria e quem morreria com base em seu grupo étnico. O clima de medo e caos se espalhou rapidamente por todo o país, e logo os massacres se estenderam além da capital, alcançando vilarejos distantes e comunidades isoladas que antes viviam em relativa tranquilidade. Apesar da gravidade dos acontecimentos, as autoridades internacionais e as tropas da paz da ONU presentes no país não intervieram de forma efetiva, seguindo ordens restritivas que limitavam sua atuação a meros observadores dos fatos. Com isso, o genocídio começou oficialmente naquela noite de 6 de abril, marcando o início de um período de terror que duraria cerca de 100 dias e deixaria quase 1 milhão de vítimas mortas. Durante esse tempo, homens, mulheres e crianças foram massacrados em suas próprias casas, igrejas, escolas e até mesmo em campos esportivos, muitas vezes pelas mãos de vizinhos, colegas e até familiares próximos. E foi exatamente nesse contexto de horror e desespero que uma figura extraordinária decidiu agir. Paul Rusesabagina, gerente do Hotel des Mille Collines, em Kigali, faria algo que ninguém mais havia tentado: oferecer abrigo e proteção a centenas de pessoas inocentes, enfrentando sozinho o inferno que consumia seu país. Paul Rusesabagina era um homem que, por nascimento, pertencia ao grupo Hutu, mas havia se casado com uma mulher Tutsi chamada Tatiana, o que colocava toda sua família em risco iminente desde o início do genocídio.
Nascido em 1954 em uma pequena vila rural, Paul cresceu em um ambiente onde as divisões entre Hutus e Tutsis já estavam profundamente arraigadas, mesmo que nem sempre fossem compreendidas ou aceitas por todos. Ao longo da vida, ele construiu uma carreira sólida no setor de hotelaria, tornando-se conhecido por sua habilidade de lidar com pessoas de diferentes origens, pela elegância em seu trabalho e pelo domínio das relações interpessoais. Na época do genocídio, Paul ocupava o cargo de gerente-geral do Hotel des Mille Collines, um estabelecimento localizado em Kigali, capital de Ruanda, que era frequentado por turistas estrangeiros, diplomatas e altos funcionários do governo. Apesar de não ser rico nem politicamente influente, Paul tinha acesso a certas vantagens graças ao seu cargo, incluindo contatos com figuras importantes e uma rede de relações que se estendia além das fronteiras do país. Ele sabia falar francês, inglês e Kinyarwanda fluentemente, o que lhe permitia se comunicar facilmente com diferentes grupos sociais, desde soldados armados até representantes internacionais. Quando os primeiros sinais do genocídio começaram a aparecer, muitos estrangeiros e ruandeses privilegiados deixaram o país, buscando escapar do caos que se aproximava. Mas Paul decidiu ficar, não apenas por sentir-se responsável por sua família, mas também por acreditar que poderia usar sua posição e suas habilidades para proteger outras pessoas inocentes. Ele compreendia que, em um momento de pura violência e desespero, o medo e a raiva dominariam as ações da maioria das pessoas, mas acreditava que ainda existiam espaços para a razão, a negociação e a compaixão. Sua decisão de permanecer em Ruanda foi movida por um desejo profundo de proteger sua esposa, seus filhos e qualquer outra pessoa que conseguisse salvar da barbárie que se espalhava pelo país. No entanto, ele sabia que, para isso, precisaria jogar um jogo perigoso, equilibrar-se entre autoridades corruptas, milícias armadas e criminosos disfarçados de patriotas, usando principalmente palavras, gentileza e suborno. Paul tinha consciência de que não poderia enfrentar fisicamente os assassinos que percorriam as ruas, mas sabia que podia tentar enganá-los, convencê-los ou comprar sua passagem segura por meio de cigarros, bebidas e dinheiro. Seu plano inicial era simples: manter o hotel funcionando como um refúgio temporário para quem fugia dos massacres, oferecendo abrigo, comida e segurança dentro das paredes daquele prédio branco no alto de uma colina. Ele esperava conseguir proteger alguns familiares e amigos próximos, talvez uma dúzia de pessoas, mas não imaginava que, nos dias seguintes, seu hotel se transformaria em um verdadeiro santuário para mais de 1.200 refugiados. Assim, naquela noite de 6 de abril de 1994, enquanto o país mergulhava no caos e o ódio ecoava nas ondas de rádio, Paul Rusesabagina fechou as portas do Hotel des Mille Collines e começou a escrever uma história que poucos imaginavam possível. Nos primeiros dias após o início do genocídio, o Hotel des Mille Collines parecia ainda ser um local seguro, quase surrealmente normal, em meio ao caos que se espalhava por Kigali. Enquanto as ruas eram tomadas pelo medo, pelas execuções sumárias e pelos gritos de desespero, dentro do hotel havia água corrente, luz elétrica e camas limpas, uma ilha de civilidade em um mar de barbarismo. As primeiras pessoas a procurar refúgio foram familiares próximos de Paul e alguns vizinhos tutsis que perceberam o perigo iminente e buscavam escapar dos postos de controle e das milícias que varriam os bairros casa por casa. Com calma aparente, mas com um coração acelerado pela responsabilidade que assumia, Paul decidiu abrir as portas do hotel para todos que chegassem pedindo ajuda, sem fazer distinção entre parentes, amigos ou estranhos. Rapidamente, o pequeno hotel começou a receber uma enxurrada de refugiados, muitos deles famílias inteiras com crianças assustadas, idosos frágeis e mulheres grávidas que fugiam da morte certa nas ruas. Cada quarto, corredor e sala do hotel foi ocupado, e quando não houve mais espaço dentro dos quartos, as pessoas passaram a dormir nos corredores, na área do restaurante e até mesmo na garagem do prédio. Em poucos dias, o número de pessoas abrigadas já ultrapassava a marca de 100, e Paul sabia que, embora tivesse começado com boas intenções, agora carregava sobre si o destino de centenas de vidas inocentes. Ele compreendia que o hotel era apenas um edifício com paredes de concreto e janelas de vidro, e que nenhuma barreira física seria suficiente para proteger aquele lugar caso alguém decidisse invadi-lo. Por isso, desde o primeiro momento, ele buscou manter relações cordiais com os líderes locais,
oficiais do exército e membros das milícias armadas, usando sua habilidade de negociador para evitar conflitos diretos. Poe oferecia cigarros, bebidas e conversas educadas a esses homens armados, fingindo amizade e respeito enquanto, por dentro, tremia de medo e repulsa diante de suas ações. Ele sabia que, em um país onde a lei havia sido substituída pela violência, a única forma de sobreviver era convencer os algozes de que matar ali dentro seria mais complicado do que simplesmente deixar as pessoas em paz. Para isso, usava estratégias inteligentes. Falava como se estivesse do lado deles, elogiava seus uniformes e armas, e até distribuía bebidas alcoólicas para mantê-los distraídos e menos agressivos. Ao mesmo tempo, mantinha contato com representantes estrangeiros e diplomatas que ainda estavam em Kigali, esperando que algum tipo de evacuação internacional fosse organizada. Mas, à medida que os dias passavam e a situação se agravava, ficava claro que a ajuda externa não viria tão cedo, e que a única chance de sobrevivência daquele grupo estava nas mãos de um único homem. Assim, cercado por medo, tensão e uma responsabilidade imensa, Poe Rusesabagina se preparava para enfrentar os piores dias de sua vida, lutando para manter as portas do seu hotel fechadas, mas nunca trancadas para quem precisava de abrigo. Dentro do Hotel des Mille Collines, a vida era uma constante batalha contra o medo, não apenas por parte dos refugiados, mas também de Poe Rusesabagina, que carregava sobre si a responsabilidade de manter todos vivos em um país onde a morte rondava a cada esquina. Cada dia que amanhecia trazia novas incertezas. Quantos soldados ou milicianos apareceriam naquela manhã? O que exigiriam? Até onde Poe poderia negociar sem comprometer a segurança das pessoas sob sua proteção? Ele sabia que, embora tivesse conseguido manter o hotel intacto nos primeiros dias, aquela paz frágil poderia ser quebrada a qualquer momento, bastando que alguém decidisse que aquele abrigo improvisado era, na verdade, um alvo legítimo. Para evitar isso, Poe adotou uma estratégia que misturava diplomacia, astúcia e uma dose considerável de coragem. Fingir estar do lado dos algozes enquanto, na verdade, fazia de tudo para enganá-los e proteger os inocentes. Ele oferecia bebida aos líderes das milícias, falava com eles como se fossem amigos antigos, elogiava suas roupas e armas, e distribuía cigarros e pequenas quantias em dinheiro como forma de manter as relações cordiais. Por dentro, no entanto, ele tremia de medo e repulsa, sabendo que estava lidando com homens que haviam cometido atos brutais e que eram capazes de qualquer coisa se sentissem que estavam sendo enganados. Em muitas ocasiões, esses homens entraram no hotel com expressões hostis, olhares frios e armas em punho, exigindo que Poe entregasse os inimigos do Estado que, segundo eles, deveriam estar escondidos ali. Nessas situações, Poe precisava manter a calma absoluta, sorrir, falar com tranquilidade e convencer seus visitantes de que ali só havia famílias assustadas, hóspedes pagantes e funcionários do hotel, nunca fugitivos ou dissidentes. Ele usava seu conhecimento da língua e das convenções sociais locais para ganhar tempo, desarmar suspeitas e, às vezes, até mesmo virar a conversa, fazendo com que os próprios milicianos saíssem dali com uma bebida na mão e um sorriso no rosto. Mas nem todas as visitas eram tão fáceis de contornar. Algumas chegavam com ordens diretas para varrer o hotel em busca de tutsis escondidos, e nessas horas Poe precisava recorrer a métodos ainda mais arriscados. Ele chegou a pagar subornos diretamente a oficiais armados, oferecendo-lhes garrafas de uísque importado, pacotes de cigarros europeus e maços de dinheiro suado que conseguia retirar do cofre do hotel. Às vezes, inventava histórias elaboradas sobre supostos investidores estrangeiros que estariam interessados em manter quartos reservados no hotel, sugerindo que matar os ocupantes ali dentro poderia prejudicar negócios futuros. Essas mentiras, embora ousadas, funcionavam porque tocavam pontos sensíveis à vaidade e ao interesse financeiro de seus interlocutores, que preferiam preservar a imagem do hotel como um local respeitável a destruí-lo por impulso. Enquanto isso, dentro do hotel, as condições de vida pioravam a cada dia. O estoque de alimentos diminuía, a água começava a faltar com frequência e o medo de doenças aumentava com a superlotação. Mesmo assim, Poe insistia em manter a aparência de normalidade, garantindo que os refugiados tivessem algum tipo de rotina e que os visitantes armados não percebessem sinais de desespero. Afinal, fraqueza era sinônimo de vulnerabilidade,
e vulnerabilidade podia significar morte. Enquanto lá fora a morte caminhava pelas ruas com um machado na mão, dentro do Hotel des Mille Collines, a batalha era diferente. Travava-se nos olhares ansiosos, nas conversas sussurradas à noite e no silêncio opressivo que pairava sobre cada corredor. Com mais de 1.200 pessoas abrigadas em um espaço projetado para poucas dezenas, o ambiente era de constante tensão, não por falta de esperança, mas por medo, fome, cansaço e uma pressão emocional quase insuportável. Paul sabia que manter a ordem ali dentro era tão importante quanto negociar com os soldados lá fora, pois um simples conflito entre os refugiados poderia atrair atenção indesejada ou até mesmo colocar tudo a perder. Ele criou regras claras desde o início. Ninguém devia gritar, chorar alto ou discutir em voz alta. Todos tinham que colaborar com a limpeza, organização e distribuição de alimentos. E acima de tudo, todos deveriam se comportar como hóspedes normais. Para os visitantes armados que entravam no hotel, aquelas pessoas eram apenas turistas assustados, funcionários leais e viajantes retidos por causa da instabilidade política. Jamais vítimas de um genocídio em andamento. Mas por trás dessa fachada de normalidade, havia uma realidade muito mais complexa. Famílias inteiras haviam sido separadas, muitos choravam em silêncio ao lembrar dos entes queridos perdidos, e alguns estavam à beira de um colapso nervoso. Crianças pequenas perguntavam por que os pais não vinham buscá-las, mulheres grávidas sofriam com a falta de assistência médica adequada, e idosos, já fragilizados, lutavam contra a exaustão e a fome crescente. A comida, que inicialmente parecia suficiente, começou a escassear rapidamente, e Paul teve que encontrar soluções criativas para garantir que todos tivessem algo para comer pelo menos uma vez ao dia. Ele usava seu estoque estratégico de bebidas alcoólicas e cigarros para trocar com comerciantes locais que ainda funcionavam, conseguindo em troca pão, arroz, feijão e qualquer outro alimento que pudesse ser armazenado. Às vezes, tinha que negociar diretamente com oficiais corruptos, oferecendo bebida em troca de permissão para sair brevemente do hotel e buscar suprimentos em mercados próximos. Em outras ocasiões, recorria a subornos pesados para evitar que soldados roubassem os últimos pacotes de farinha ou garrafas d'água que conseguia reunir com tanto esforço. Apesar de todas essas dificuldades, ele nunca deixou de cuidar das necessidades humanas básicas. Confortar uma criança assustada, ouvir um adulto desesperado ou rezar com quem precisava de fé para continuar resistindo. Paul sabia que, além de protegê-los fisicamente, sua maior missão era manter viva a chama da esperança. Porque, sem ela, muitos ali dentro desistiriam de lutar pela vida. Ele falava com todos, ouvia histórias de dor e sobrevivência, e tentava transmitir confiança, dizendo que a ajuda internacional viria, que a paz voltaria, e que eles sobreviveriam para contar essa história. E assim, entre paredes que suportavam não só corpos cansados, mas também sonhos frágeis e corações feridos, Paul Rusesabagina continuava a enfrentar o impossível, não com armas, mas com palavras, gestos e uma força interior que parecia vir de um lugar que ele próprio não entendia. Cada dia no Hotel des Mille Collines era uma batalha silenciosa contra o medo, não apenas por parte dos refugiados que ali estavam abrigados, mas principalmente por Paul Rusesabagina, que sabia que bastava um único erro para que tudo terminasse em tragédia. Apesar de todo o cuidado com que ele se movia entre autoridades, milícias e figuras influentes, havia sempre a possibilidade de que alguém resolvesse entrar no hotel com ordens claras de eliminar todos os tutsis escondidos ali. Essas visitas inesperadas eram frequentes e traziam consigo uma tensão quase insuportável. Homens armados chegavam sem aviso, muitas vezes sujos de sangue, olhos fixos e expressões frias, exigindo saber quem estava dentro daquele prédio. Em alguns casos, eles entravam diretamente pelas portas da frente, outras vezes vinham por trás, pelas cozinhas ou janelas laterais, e cada passo ecoava como um relógio contando os segundos até o momento mais perigoso. Paul sabia que não podia demonstrar nervosismo, então usava uma máscara de calma absoluta, sorrindo, cumprimentando-os como amigos e oferecendo bebida antes mesmo que eles chegassem a perguntar qualquer coisa. Ele os tratava com respeito, chamava-os pelo nome quando possível, elogiava suas roupas ou armas, e com habilidade impressionante, começava conversas aparentemente casuais sobre política, guerra ou até mesmo futebol. O objetivo era claro: manter o controle da situação,
ganhar tempo e evitar que eles sentissem curiosidade ou desconfiança sobre o que realmente acontecia dentro daqueles muros. Mas nem todas as visitas eram tão controláveis assim. Algumas vinham com ordens explícitas para vasculhar o hotel, e nessas horas Poe precisava improvisar, usando subornos, mentiras elaboradas e até chantagens sutis para evitar o pior. Ele já chegou a inventar histórias sobre investidores estrangeiros que estariam interessados em comprar o hotel, sugerindo que matar os ocupantes ali dentro poderia prejudicar negócios futuros e colocar os próprios oficiais em maus lençóis. Em outras ocasiões, fingiu ter parentes próximos nas fileiras do governo ou das milícias, criando a ilusão de que machucar as pessoas sob sua proteção poderia ser pessoalmente arriscado para quem as atacasse. Essas estratégias, embora arriscadas, funcionaram surpreendentemente bem. Muitas vezes, soldados que chegavam com expressões hostis saíam minutos depois com sorrisos no rosto, uma bebida na mão e a promessa de que voltariam para outro drink. Mas havia momentos em que o perigo era iminente, e Poe precisava ir além de palavras e bebidas. Em uma ocasião, ele distribuiu dinheiro diretamente aos líderes armados, garantindo que fosse suficiente para acalmá-los por alguns dias. Em outra, teve que convencer um grupo de soldados de que, se eles invadissem o hotel, a comunidade internacional ficaria sabendo e isso causaria danos irreparáveis à imagem do país, algo que parecia assustar até mesmo os mais brutais. Cada encontro era uma nova batalha, e Poe enfrentava cada um deles com o coração acelerado, mãos suadas e uma mente trabalhando em velocidade máxima, tentando prever cada reação e antecipar cada ameaça. E assim, enquanto o mundo assistia em silêncio, Poe Rusesabagina continuava seu jogo mortal de gato e rato, negociando vidas com palavras, bebida e coragem, enquanto mantinha as portas do hotel fechadas, mas nunca trancadas para a esperança. Enquanto o genocídio se prolongava e o número de mortos aumentava vertiginosamente, a comunidade internacional parecia finalmente despertar para a gravidade da situação em Ruanda. No entanto, essa atenção não veio na forma de uma intervenção humanitária ou proteção às vítimas. Veio apenas como uma tentativa de resgatar os cidadãos estrangeiros que ainda estavam no país. Em meados de abril de 1994, forças da paz da ONU, acompanhadas por tropas belgas e francesas, começaram a organizar operações de evacuação para retirar seus próprios nacionais das zonas de conflito. Essas operações eram rápidas e eficientes. Carros blindados percorriam as ruas de Kigali sob escolta armada, recolhendo civis estrangeiros e levando-os para locais seguros, como a base da ONU ou aeroportos próximos. Para os refugiados ruandeses abrigados no Hotel des Mille Collines, aquele era um momento angustiante. Ver pessoas partindo enquanto eles permaneciam ali, indefesos, alimentava um sentimento cruel de abandono. Poe assistia àquelas cenas com o coração partido, sabendo que cada ônibus que saía dali representava uma chance perdida de escapar com as pessoas que ele protegia. Ele tentou negociar com os oficiais da ONU e com os líderes das missões de resgate, pedindo que levassem consigo algumas das famílias que estavam no hotel, mesmo que clandestinamente. Mas todas as respostas foram negativas. As ordens eram claras, só seriam evacuados cidadãos estrangeiros. Os ruandeses deveriam resolver seus próprios problemas internos. Aquela indiferença chocou profundamente Poe, que até então acreditava que a presença internacional significasse alguma forma de proteção para os inocentes. Mas ele decidiu não perder a esperança nem a compostura. Ao contrário, viu naquela evacuação seletiva uma oportunidade estratégica para fortalecer sua posição diante dos milicianos e autoridades locais. Ele começou a espalhar boatos entre os soldados que visitavam o hotel de que alguns dos refugiados ali abrigados tinham conexões com países estrangeiros, sugerindo que poderiam ser parentes de diplomatas ou empresários importantes. Também passou a mencionar, durante conversas casuais, que certos grupos internacionais estavam monitorando ativamente o destino das pessoas dentro do hotel, o que fez com que muitos hesitassem antes de agir com violência. Essas informações, embora falsas ou exageradas, criaram uma aura de proteção simbólica ao hotel. Afinal, quem queria ser responsabilizado por matar alguém importante? Poe usou a estratégia com maestria, fazendo com que os algozes acreditassem que, ao invés de um esconderijo qualquer, o Hotel des Mille Collines era um local com olhos do mundo voltados para ele. E assim, mesmo vendo o mundo virar as costas para seu povo,
ele transformou esse abandono em uma arma poderosa, usando a ilusão de importância internacional como escudo contra a morte que rondava as portas do hotel. Os dias dentro do Hotel des Mille Collines estavam ficando cada vez mais difíceis, não apenas pela escassez de alimentos e água, mas pelo clima de desespero que pairava sobre todos ali abrigados. A tensão aumentava a cada hora. Os gritos nas ruas pareciam mais próximos, os tiros ecoavam sem parar e havia rumores de que soldados leais ao governo Tu estavam perdendo terreno diante do avanço da Frente Patriótica Irlandesa, FPR. Poe ouvia esses boatos com atenção, buscando distinguir entre verdades e ilusões criadas por quem precisava acreditar que a ajuda viria. Ele sabia que, se fosse verdade, significaria o fim do genocídio, mas também sabia que poderia haver represálias violentas antes que a vitória fosse consolidada. Enquanto isso, ele continuava suas negociações diárias com milicianos e oficiais, distribuindo bebida, cigarros e palavras gentis, tentando manter as aparências de normalidade e evitar qualquer suspeita de que algo estava mudando. Em meados de julho de 1994, a notícia que todos esperavam começou a se espalhar pelas ruas de Kigali. A FPR, liderada por Paul Kagame, estava entrando na capital e assumindo o controle da cidade. As forças do governo Tu começaram a fugir em direção ao oeste, muitas vezes levando consigo civis que temiam retaliações, enquanto outros simplesmente desapareciam na noite. Dentro do hotel, a notícia foi recebida com incredulidade no início. Quantas vezes já tinham ouvido promessas de salvação que nunca se concretizaram? Mas, aos poucos, o som dos disparos diminuiu, os postos de controle desapareceram e um silêncio estranho, quase sagrado, começou a tomar conta das ruas. Finalmente, no dia 4 de julho de 1994, Kigali foi declarada oficialmente sob controle da FPR. O genocídio tinha chegado ao seu fim após cerca de 100 dias de horror indescritível. Naquela manhã, Poe acordou com uma sensação que não sentia há semanas. O silêncio era tão absoluto que parecia irreal, como se o mundo tivesse parado para respirar fundo depois de um pesadelo interminável. Ele saiu do hotel e olhou ao redor. Não havia mais soldados armados nas esquinas, não havia mais gritos de dor, e o céu, pela primeira vez em muito tempo, parecia limpo de sangue e medo. Então, ele voltou para dentro e anunciou às centenas de pessoas que ali estavam: "Estamos livres." E assim, com lágrimas nos olhos, crianças abraçaram seus pais, mães apertaram seus filhos contra o peito e adultos que perderam tudo encontraram força para sorrir novamente. O Hotel des Mille Collines, que durante tanto tempo fora uma fortaleza cercada pelo inferno, agora era apenas um prédio branco no alto de uma colina, onde mais de 1.200 vidas foram salvas por um homem que escolheu ser herói quando ninguém mais ousou ser humano. Com o fim do genocídio, Ruanda mergulhou em um processo doloroso de reconstrução, não apenas física, mas moral, social e espiritual. Cidades inteiras tinham sido destruídas, famílias dizimadas, e o país estava dividido entre sobreviventes traumatizados, criminosos de guerra à solta e milhões de refugiados espalhados pelas fronteiras. Para as mais de 1.200 pessoas que foram salvas por Paul Rusesabagina, a vida recomeçava ali, dentro daquele hotel que havia resistido ao inferno. Muitas delas saíram dali sem casa, sem parentes, sem nada além das roupas do corpo. Mas vivas, graças a um homem que escolheu fazer a coisa certa quando quase todos ao redor fizeram a errada. Paul decidiu permanecer em Ruanda por alguns anos após o fim do conflito, ajudando na reconstrução do país e apoiando iniciativas de reconciliação entre Hutus e Tutsis. Ele se tornou uma figura pública respeitada, condecorada internacionalmente por sua coragem e convidado a contar sua história em conferências, documentários e livros. Sua trajetória inspirou o filme Hotel Ruanda, lançado em 2004 e estrelado por Don Cheadle, que trouxe sua história à atenção global e chamou a atenção para o silêncio cúmplice da comunidade internacional durante aqueles 100 dias de horror. Em entrevistas posteriores, Paul sempre afirmou que não era um herói, mas alguém que fez o que achava certo diante de uma situação impossível, e que qualquer pessoa poderia ter agido da mesma forma, se tivesse coragem. No entanto, ele também foi crítico da forma como o mundo assistiu ao genocídio sem intervir, destacando a necessidade de responsabilidade coletiva diante de crises humanitárias. Até hoje, Ruanda carrega as cicatrizes do passado,
mas também é um exemplo de resiliência. Um país que, mesmo diante do pior cenário possível, conseguiu se reconstruir e avançar com força e dignidade. Monumentos aos mortos estão espalhados por todo o país, lembrando que o ódio e o silêncio são capazes de destruir civilizações inteiras, mas que a coragem de um indivíduo pode salvar centenas de vidas. A história de Paul Rusesabagina nos lembra que, mesmo nas situações mais desesperadoras, ainda há espaço para a bondade, para a compaixão e para a escolha de ser humano, mesmo quando o mundo parece ter perdido isso. Seu legado vai muito além de um hotel ou de uma simples decisão tomada em abril de 1994. Ele representa o poder individual de mudar destinos, de lutar contra o mal com palavras e coragem, e de manter a fé em meio ao caos. E talvez essa seja a maior lição de tudo, que, mesmo em tempos sombrios, sempre haverá alguém disposto a acender uma luz, e que, às vezes, essa luz é suficiente para iluminar o caminho de muitos. Se você chegou até aqui, parabéns por dedicar um tempo para conhecer essa história tão importante. Se puder, compartilhe este vídeo com outras pessoas, deixe seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias reais que merecem ser contadas. Não deixe de comentar. Qual outra história real você gostaria de ver aqui?